sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o véu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Bom dia, irmãos, graça e paz. Graças a Deus, mais um dia em que nos reunimos, mesmo que virtualmente, para nosso momento de estudo da Palavra de Deus, momento de escola dominical. Eu sempre repito, a melhor escola do mundo, porque mesmo nós, professores, estamos debaixo da instrução, da orientação e da iluminação do Espírito Santo. Iluminação, ilumina. Com ele. Abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Eu queria recordar com os irmãos as nossas lições. Hoje nós teremos a última lição da revista, a revista da cultura cristã, Expressão, Suas Escolhas Têm Efeitos, Davi e Salomão, Ascensão e Queda. Essas lições foram escritas pelo professor Dario de Araújo Cardoso, o reverendo Dario. Aí, só recordando aqui com os irmãos as lições, a primeira lição, o humilde começo do grande rei. Segunda, a apresentação do futuro rei, as lutas do reino, o coração e a coroação de Davi, o combate pelo reino, provas do favor de Deus, seus planos brilhantes e o de Deus, a diferença que faz o perdão, o evangelho e o fim da praga. Depois estudamos um pouquinho a respeito de Salomão também, valores que formam e sustentam o reino, temor de Deus e prática da justiça. A lição 12, o templo do reino. E hoje nós teremos a última lição, a 13, a queda do reino, que será transmitida pelo nosso irmão Constantinos. Que Deus abençoe esse momento de aula, que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Constantinos, ele irá orar e assim transmitir a aula dessa manhã. Que Deus abençoe as nossas vidas. Bom dia, irmãos. Irmãos, vamos iniciar hoje a aula com uma oração. Amado e querido Deus, é em nome de Jesus, Senhor, que nos reunimos, Senhor, mesmo estando cada um em seus lares, Senhor, suplicando, Senhor, a Ti, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas. Trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas mentes, Senhor, para que essa aula, Senhor, seja um instrumento de crescimento, Senhor, das nossas vidas em Cristo, Pai. Como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, nós nos reunimos agora, Senhor, para aprender mais de Ti, nessa porção que Tu separaste, Senhor, dessa manhã para as nossas vidas. Trabalha em nós, Senhor, é o que Te clamamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, como o pastor falou, essa é a última lição. Fiquei incumbido, né, de
de trazer a mensagem sobre a queda de Salomão. Nessa lição, a queda do reino, o efeito destruidor do pecado. Ela tem por base do capítulo 11 de 1 Reis, do versículo de 1 a 25. E a gente vai estar lendo esse trecho desse capítulo durante a lição. Aí fica melhor dividido na aula e mais fácil de entendermos a aplicação de cada um dos capítulos segundo esses versículos que a gente vai estar separando. O resumo dessa lição em uma frase, a revista nos diz: quando o ego assume o lugar de Deus no coração dos homens, causa um efeito devastador e pode destruir tudo que foi construído com temor. E são 3 os objetivos dessa aula. A primeira, entender que o pecado deixa marcas profundas na vida, por isso devemos procurar santidade e comunhão com Deus através da sua palavra. O segundo objetivo é compreendermos a realidade do pecado, afastando-nos daquilo que não promove santificação. E o terceiro objetivo dessa aula é sentirmos-nos desafiados a perseverar em Cristo, vigiando e orando para não cedermos às tentações. No próximo slide, irmãos, nós entramos na introdução da aula. A graça de Deus é maravilhosa. Viver sob os seus cuidados é uma experiência incrível. No entanto, é preciso tomar cuidado com os laços pecaminosos que podem tentar nos amarrar e nos colocar em situações em que o pecado causa estragos. Precisamos estar vigilantes para não desagradarmos a Deus, correndo o risco de nos afastar de seus caminhos. Às vezes nós entendemos que o inimigo das nossas almas vai preparar armadilhas. A grande verdade é que elas já estão montadas, elas já estão preparadas. O nosso vigiar, através da oração, da leitura da palavra, nos traz à luz sobre que laços são esses que o inimigo tem preparado para nos levar a cair. E a atenção e esse cuidado, ele deve estar sempre ativo nas nossas mentes. Nós temos que estar sempre cuidadosos com todo tipo de pensamento, todo tipo de intenção, todo tipo de ação, e até mesmo de omissão. Se a Bíblia, e a gente vai ver isso no decorrer dessa aula, se ela está sendo realmente usada nas nossas vidas e na nossa interpretação como um filtro daquilo que é e aquilo que não é permitido para a vida de um cristão. Aqui na página ao lado do slide está: podemos perceber no reino de Israel profundas marcas produzidas pelo pecado. São marcas que devem ser entendidas pelo viés didático. Não foram suprimidas das Escrituras apenas com o propósito de relato histórico, mas principalmente para efeito de aprendizado, para ensino do povo de Deus no decorrer de toda a história, passada, presente e futura. Nós percebemos na Bíblia que ela tem o que ela não tem o objetivo de esconder todo o histórico, seja o positivo ou negativo, da vida de seus personagens que estão aqui relatados. Quando escrita, quando Deus inspirou, a escrição mostrou que são pessoas sujeitas ao mesmo risco que todos nós estamos sujeitos. Salomão, embora com toda a sua sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele, se deixou levar pelos pensamentos do seu coração.
e se afastou dos caminhos do Senhor. E as Escrituras, elas mostram para a gente o efeito que isso pode trazer para todos nós. Então, quando eu digo que a Bíblia tem esse efeito didático para as nossas vidas, é para que a gente venha aprender com os erros desses homens que estão registrados aqui nas Escrituras. Estava conversando com o Sidney semana passada, né, sobre a diferença do inteligente e do sábio, né? O inteligente, todos nós somos, porque para qualquer tipo de ação que a gente venha a produzir, a gente tem que fazer uso do nosso intelecto, seja até para as coisas mais básicas, como levar o alimento à nossa boca. Isso dependente, né? Essas são dependentes do nosso intelecto. A sabedoria, o sábio, né, como conversamos, ele pode demonstrar essa sabedoria absorvida, né, através de perceber os erros daquele que é inteligente. Então, o inteligente ele vai aprender com os próprios erros, mas o sábio ele aprende com os erros do inteligente. E como a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E John Piper nos apresenta esse trecho da seguinte forma: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Irmãos, na regra a gente tem visto muitas situações no meio do povo evangélico em que se sentem com permissão para afrontar aquilo que são estatutos inegociáveis do Senhor. Isso deprecia o valor do sacrifício salvífico de Jesus. O símbolo que a cruz deve representar para nós. Ela deve representar que aquilo foi o preço com que fomos pagos, com que foi pago a nossa dívida. O nosso pecado, ele esteve ali, naquela cruz, sendo pago por Cristo. Nós temos que ter isso na nossa mente como cristãos, de que, como disse o pensador, né, a salvação ela é de graça, mas ela não foi barata. Deu a vida de Cristo para que fosse paga essa dívida sobre nós. E o segundo sentimento que nós temos que ter nesse contexto é o sentimento de gratidão. Então, irmãos, eu peço que a gente possa estar aprendendo com esses erros que Salomão cometeu durante a sua vida, e que possamos usar como uma prática, sempre estarmos atentos às Escrituras. No próximo slide, nós entramos no capítulo 1, slide número 3. E como eu falei, nós vamos estar lendo agora 1 Reis 11, de 1 a 8. O capítulo dessa lição, o título é Desvio da Palavra de Deus. Então, 1 Reis 11, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300... Tinha 300 mulheres. Tinha 700 mulheres,
princesas e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como for o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O rei deveria ter uma cópia da lei e lê-la todos os seus dias para aprender a temer o Senhor e cumprir seus estatutos. Somente a palavra de Deus pode guardar puro e iluminar o nosso caminho. Ela traz orientação para a vida e aponta o caminho da salvação. Desprezá-la é loucura, e é exatamente isso que Salomão fez. No Salmo 119:9 nos diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro seu coração? Observando segundo a tua palavra. Não nos faltam advertências em todas as Escrituras sobre a importância de estarmos tendo a palavra sendo trabalhada nas nossas mentes e nos nossos corações. De buscarmos nela instrução para a nossa vida aqui na terra dos viventes, pelo tempo que aqui estivermos, pelo testemunho de vida que temos que apresentar no meio de onde estivermos inseridos. A palavra do Senhor, ela é a luz que precisa brilhar em nós, e só acontece quando nós meditamos nela. Nós temos que ter essa prática de guardar a leitura, de buscarmos nela e de passarmos o dia meditando nela. Eu tenho sempre falado aqui com os irmãos que o presbítero Antenor tem tido cuidado de todos os dias postar alguns versículos da palavra no grupo da igreja. E seria importante o tempo que a gente investe para a leitura desse trecho, desse recorte da palavra que ele nos presenteia, nos contempla todos os dias, é insignificante contando com o demais do dia. E é sempre bom que durante e no decorrer do nosso dia, nós estejamos nos deitando e nos servindo desses versículos para a nossa vida. Pode ter certeza, irmãos, que a palavra sendo trabalhada nas nossas mentes, Deus vai trabalhar nas nossas vidas, externando sempre o bom senso, né, que é o bom senso cristão, em tudo aquilo que tivermos que fazer ou apresentar. E John Piper também nos deixa assim: a pergunta mais importante que podemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isso contradiz o Evangelho? Como nós falamos na introdução, o Evangelho, as Escrituras, elas precisam ser um filtro em que a gente deve passar todo o nosso cotidiano, todos os momentos e decisões que temos por tomar. No próximo slide, ainda no capítulo 1, o desvio da palavra de Deus, nos diz: a história de Salomão mostra que não importa quão dedicados sejamos ao Senhor, se nos afastarmos da palavra de Deus, o pecado assumirá o controle da nossa vida e cairemos em destruição e ruína. Isso é fato. O inimigo, ele está na espreita e ele sempre vai apresentar para nós algo desejável e aprazível para a nossa vida. E sempre de maneira despretensiosa, sutil. Ele não apresenta o
o pecado ou a tentação como algo mortal ou monstruoso. Ela sempre chega de uma forma muito próxima do invisível. E a necessidade de termos a palavra do Senhor como filtro é que faz a gente identificar aquilo que é do inimigo e aquilo que é de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui na sala, mas eu vou dar de novo. Eu li no livro, eu não lembro agora o escritor, mas ele relata que no Departamento Federal lá nos Estados Unidos, tem um guichê que recebe todos os valores em espécie. Tudo aquilo que é pago em dinheiro, tem um guichê que recebe esses pagamentos. E o funcionário que recebe esses pagamentos é cego. Ele recebe todos os pagamentos em dinheiro pela familiaridade que ele tem com a nota verdadeira. Ele desconhece as falsas, mas ele conhece a verdadeira. Então, tudo aquilo que for estranho à nota verdadeira, ele identifica pelo tato. E ele rejeita o pagamento das notas que são falsas, porque ele conhece muito bem a verdadeira. Assim tem que ser a nossa vida cristã e o nosso conhecimento das Escrituras. Na medida que nós nos apegamos com a verdade, com aquilo que é do Senhor, tudo que é estranho à palavra, tudo aquilo que não condiz com as Escrituras, desce de forma não palatar. Aquilo apresenta que tem algum erro naquela doutrina, ou naquele momento. Por isso que nós precisamos ter intimidade com a palavra do Senhor e buscarmos nela sempre o refúgio. Porque aí, como aquele funcionário naquele guichê não conhece o que é falso, mas ele tem intimidade com o que é o verdadeiro, assim temos que ser nós, cristãos. A gente tem que ter intimidade com a verdade das Escrituras. Tudo que for falso, a gente vai identificar de pronto. Isso não condiz com as Escrituras. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, diz: E Pedro, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vou citar de novo John Piper. Eu me sinto muito confortável em citar esses pensadores, principalmente John Piper, porque John Piper ele tem um jeito tão simples de escrever, de passar o ensino e o conhecimento dele, que eu me sinto mais confortável na hora que eu vejo cúmplice, naquilo que eu estou entendendo da lição. Então é como se ele avalizasse aquilo que estou escrevendo. Então, irmãos, ele deixou esse registro para nós. A única base que Satanás tem contra você é a sua carne e é o seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás é combater o pecado. Entenda isso. O seu maior inimigo não é Satanás. O seu maior inimigo é você mesmo. John Piper. No próximo slide, irmãos, de número 5, diz, entre o capítulo 2, e fala sobre alianças reprováveis. Além da filha de Faraó, Salomão casou com mulheres de vários povos, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, apesar da advertência do Senhor em não se unir a esses povos. Desobediência. Desobediência, eu acho que é o maior tropeço que o cristão pode praticar diante de Deus. Porque Ele, se é nosso Senhor, nós não podemos negligenciar com a obediência. Nós temos que ser obedientes a Ele, porque Ele tem o melhor desfecho para as nossas vidas.
Ele conhece o passo seguinte, Ele conhece o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nada escapa ao conhecimento dEle e Ele nunca é pego de surpresa. Nós vamos ver agora, ainda no capítulo 11, do verso de 1 Reis, do verso 9 ao 13. E diz assim a palavra. 1 Reis 11, de 9 a 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. E também para enriquecer essa aula, eu trouxe um recorte de John MacArthur, que produz assim muita luz, né, no entendimento dessa lição. Eu vou estar lendo para os irmãos. E diz: o pecado em nossa vida abafa a oração. Quando não estamos dispostos a confessar e abandonar o erro, não queremos orar, porque a oração nos despe da presença de Deus e não nos sentimos à vontade. Caso não possa pensar em algum pecado que você não queira admitir, pense neste: o egoísmo. É talvez a principal razão pela qual as pessoas não oram. O egoísmo se manifesta em pecados sintomáticos como preguiça, indiferença ou despreocupação. Examine sua vida e é provável que você possa identificar algum pecado que o mantenha afastado da oração. E se você não estiver orando, estará sufocando. É mortal. John MacArthur. Eu também vou justificar o uso desses pensadores, desses teólogos, nas minhas aulas, pela qualidade de interpretação que eles passam para a gente sobre situações muito pontuais da Escritura. Eu tive um professor, Sérgio, que ele falava: falar difícil é fácil. O difícil é falar fácil. E eu vejo isso em John Piper. Ele fala coisas complicadíssimas, às vezes, de um jeito tão fácil, tão simples de entendimento, que você fala: isso é graça do Senhor na vida deles. Então, quando eu os chamo, né, e apresento eles nas suas interpretações e pensamentos na aula, é para trazer de forma clara aquilo que é a proposta de cada uma das nossas lições. E eu vou estar me valendo cada vez mais deles por falta mesmo de estarmos juntos, irmãos, e de podermos todos participar. Quando eu leio esses livros do Antigo Testamento, eu vejo quanto que o irmão Jonas, ele traz, quando ele faz qualquer comentário, né? Às vezes um comentário rápido, pequeno, que ele faz sobre esse período histórico das Escrituras, é de uma clareza, de uma interpretação assim, de luz mesmo para aqueles que o ouvem. Então, enquanto a gente não pode estar participando todos aqui, juntos, como um debate, né, enriquecer e todos ministrando a aula, vocês vão ter que aguentar eu ficar dividindo com esses grandes pensadores. Isso me socorre e me ajuda muito, né?
No próximo slide, irmãos, nós temos o capítulo 3. A busca de santificação na carne. Salomão usou a glória de Deus e a fama que Deus lhe deu para ter mais mulheres do que qualquer outro em sua época, e talvez em toda a história. Aqueles que se deixam levar por seus pensamentos ou pelo seu coração serão presas fáceis de Satanás. E Salomão mesmo registra no livro de Eclesiastes, no versículo de 10 a 11 do 2º capítulo, o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos não neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, de 10 a 11. Quando a gente lê Salomão no livro de Eclesiastes, a gente percebe que não tem felicidade na vida de Salomão nesses registros. A gente vê que ele não ousaria falar que estaria em depressão, né? Não temos como avaliar isso, mas a gente percebe assim que é tudo muito frustrante, né? Ele conta toda a história dele com muito peso de sentimento, como todos aqueles prazeres, alegrias e conquistas que ele teve, toda a notoriedade, toda a situação de grandeza em que ele participou, tudo aquilo não preencheu o coração dele. Lhe faltava aquilo de mais precioso, que não se compra com valor, né, mortal ou humano, né, que é a graça do Senhor nas nossas vidas. No próximo slide, irmãos, estamos no capítulo 4, idolatria. Isso, idolatria. Quando Salomão ficou velho, as mulheres estrangeiras perverteram seu coração exatamente como o Senhor o disse que fariam. Para agradá-la, Salomão construiu templos para os deuses delas, Quemos, Moloque, entre muitos outros. E o pior, cultuou Astarote e Milcom. O pecado se instala gradativamente. No início pode até parecer inofensivo e despretensioso, mas ao final tomam de todo o coração e produzem destruição e morte. A gente vê isso num fruto às vezes, né? Ele pode estar bonito, pode estar vistoso, né, por fora, mas às vezes um pequeno bichinho lá dentro, ele destrói todo o interior daquele fruto. A vida do cristão também é assim, e o pecado, quando se inicia com um flerte, com cirandar em torno daquilo que nós sabemos que não deve fazer parte da nossa vida, ele tem um desfecho sempre mortal para as nossas almas. Ele derruba todos os projetos que Deus tem para as nossas vidas e transforma a nossa vida frustrante, sem alegria e sem esperança. E João Calvino, ele fala da nossa mente, né? A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. Enganoso é o coração do homem, né? Então, quando às vezes falam, segue teu coração, isso é um risco terrível, porque enganoso é o nosso coração. Nós temos que pegar aquilo que nos desse aprazível ao nosso coração e, de novo, irmãos, repetindo, passar pelo filtro das Escrituras.
ela sempre vai nos trazer luz. Aquilo que é, né? E de fato, e aquilo que é contra a palavra do Senhor. No próximo slide, de número 5, capítulo 5, slide 8. Certo? Disciplina do Senhor. Aqui eu vou trazer Spurgeon agora. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns usam esse versículo, né, para justificarem, né, a sua vida. Esse versículo só serve para justificar o nosso passado antes de Cristo. Os pecados do povo de Deus não podem ficar encobertos, precisam de tratamento e disciplina, que são exercidos pelo próprio Senhor. Foi assim que Salomão, repreendendo diretamente, denunciando o seu pecado e anunciando o castigo. Se o jugo fosse humano, certamente Salomão seria punido imediatamente, perdendo tudo aquilo que conquistou de bênçãos do Senhor. Porém, o amor de Deus por Davi e por Jerusalém, o reino de Salomão, não foi dividido durante sua vida. Esse momento histórico nos relata a fidelidade do Senhor às suas promessas e quão grande é a sua misericórdia. Agora, irmãos, então, na conclusão, no próximo slide, slide número 9. O reino de Salomão expressou de modo significativo a glória de Deus, que Deus pode conceder ao seu povo. Mas também mostrou o destruidor efeito que o pecado tem sobre os homens. A despeito de toda instrução e bênçãos recebidas, Salomão desprezou a palavra de Deus, abandonou seus caminhos e entregou-se ao pecado e à idolatria. Destruiu assim sua vida, sua fama e o seu reino. John Piper, mais um registro aqui para nós. A verdadeira necessidade é lançar fora da mente a imagem e o impulso. De que maneira? Traga à sua mente uma contra-imagem que exalta Cristo e cativa a alma. Lute, empurre, ataque. Não diminua o empenho. Tem de ser uma imagem tão poderosa que as outras não sobreviverão diante dela. Existem pensamentos e imagens que destroem concupiscências. Por exemplo, nos primeiros 5 segundos da tentação, você já exigiu da sua mente que ela fixasse com firmeza na forma de Jesus Cristo crucificado. Isso é uma pergunta. Quando a tentação te chega à mente, Deus nos dá sempre uma saída. Imagine uma bifurcação, em que a nossa mente, o nosso coração, tende para um determinado lado, sabendo que aquilo é uma tentação, que aquilo é mal, que aquilo não passa pelo filtro das Escrituras. Se nós fixarmos a nossa mente nesses primeiros 5 segundos de tentação, e vermos o escape, a saída que Deus nos dá, isso nos leva a um plano de justificação e santificação das nossas vidas. Essa ideia, esse antídoto, né, que John Piper apresenta para fugir da tentação, ela tem base na Bíblia, quando a Bíblia nos diz que não virá tentação maior do que aquela que possamos resistir, porque Deus sempre nos dá um caminho de escape. Eu, quando tenho algum pensamento ou algum desvio, eu tento buscar
na palavra ou no versículo que eu li pela manhã. Ele sempre me ajuda em decisões. Quando elas têm que tomar, quando são duvidosas. Eu não vou falar que isso é uma rotina minha, uma prática, mas é um exercício que eu estou tentando levar a uma prática corriqueira da minha vida. Eu acredito que seja assim um antídoto mesmo para as nossas vidas. Então essa ideia, esse conselho de John Piper, ele é bem pertinente para as nossas vidas. E agora nós entramos na aplicação. No próximo slide. A lição toda, eu prefiro sempre estar trabalhando assim, menos no momento histórico ou no relato de época da proposta do versículo de apoio da lição e deixar mais para o momento de aplicação mesmo. E em todos os slides, ou em cada um dos capítulos, eu acho que sempre é importante a gente estar trabalhando no que seria isso importante para o nosso momento atual, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Na aplicação, o pecado nunca fica impune. Nós cristãos devemos estar sempre atentos às ciladas armadas pelo inimigo das nossas almas. E só através das Escrituras e da oração poderemos identificá-las e desarmá-las. O resultado da vida dissoluta de Salomão foi, lá em 1 Reis 3,14, ele tinha uma promessa de longevidade. Salomão morreu com pouco mais de 50 anos. Seu pai Davi foi até os 70. E Salomão não teve essa bênção sobre a sua vida por conta da desobediência a Deus. Israel foi dividido, né, entre Judá e Israel. Depois, com a descendência de Salomão, com seu filho Roboão, Israel foi dividido. Depois foram 200 anos, se eu não me engano, 200 anos, isso. Depois de 200 anos, o reino do norte, ou Israel, foi dominada pela Síria. E depois que o reino do norte e o reino do sul, depois de 350 anos da divisão, foi dominado pela Babilônia. Então foi uma queda por conta de um rei que se fechou para Deus e passou a seguir os seus impulsos e furtou de si e de todo o seu povo uma história bem mais vitoriosa, né? E para o desfecho, né, chama o John Piper de novo. E ele nos relata: Deus nos fez para engrandecer a sua grandeza. Da mesma forma como telescópios ampliam as estrelas, Ele nos criou para colocar a sua bondade, sua verdade, beleza, sabedoria e justiça em exposição. A maior demonstração da glória de Deus vem do mais profundo prazer em tudo o que Ele é. Isso significa que Deus recebe o louvor e nós ganhamos o prazer. Deus nos criou porque Ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Irmãos, obrigado por estarem comigo nessa aula. Orem, né, para que essa lição possa trabalhar nos nossos corações. Todos nós carecemos de oração, todos nós carecemos de instrução. O propósito da escola dominical é para que todos nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, porque o conhecimento do Senhor
é infinito, nunca acaba. E ele é multiplicador nas nossas vidas e na igreja. Com o encerramento dessa revista, né, dessa aula, ela trabalhou na minha vida, né, tremenda e poderosamente, né? Espero que na vida dos irmãos também. Mais uma vez eu agradeço, né, a todos os irmãos, agradeço ao pastor, agradeço ao Sidney, que tão amorosamente, né, tem socorrido nós todos como igreja. Irmãos, agora vamos cantar o hino 108.
Graças a Deus, irmãos, por mais um momento de aula. Graças a Deus pela vida do nosso irmão professor Constantinos, que trouxe mais uma vez a palavra de Deus aos nossos corações. E eu confesso que gostei dessa parceria, tenho gostado dessa parceria com o nosso irmão, né? Lecionando aqui na escola dominical da IPCV, espero ter pronunciado correto, ainda me confundo às vezes, mas que tem sido bom, tem sido edificante, e Deus é tão bom que nos permitiu, mesmo diante desta pandemia, continuarmos lecionando, transmitindo a palavra do nosso Deus. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, e podemos assim finalizar essa revista, e o mais breve possível nós iniciaremos uma nova revista, domingo que vem ainda não, provavelmente, mas estamos nos planejando aí, já compramos as revistas, depois vamos providenciar para que os irmãos também tenham acesso ao próximo material da escola dominical. Deus abençoe as nossas vidas. Irmãos, os irmãos têm acompanhado o noticiário e acredito que, assim como eu, os irmãos têm se entristecido. Nós temos ouvido muitos relatos de violência, sejam violências, inclusive violência de palavras, né? Pessoas se brigando, uma falando mal da outra através de redes sociais, né? E temos tido violência mesmo, violência propriamente dita, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. E eu queria que nós estivéssemos colocando diante de Deus essas situações, além da dificuldade que estamos passando por conta da pandemia, ainda temos nos entristecido com tanta violência. Então, momento para nós orarmos, colocarmos tudo diante do nosso Deus, e nós, como cristãos, como servos de Deus, vamos passar mensagens de paz, de amor. Podemos usar, inclusive, as redes sociais para isso, mas que nós não estejamos nos envolvendo nessas coisas que são ruins, mas que estejamos sendo luz, sendo sal, não usando as redes sociais para ofender ninguém, mas sim para transmitir o amor do nosso Deus. Independente do assunto, nós podemos conversar, podemos discutir, podemos dialogar com respeito e com amor, mas vamos ser instrumentos de bênção, irmãos, que nós podemos fazer a diferença com as nossas palavras, com o nosso testemunho e também com as nossas orações. Quero orar, já estarei orando, encerrando assim este momento, mas quero mais uma vez agradecer a todos que participaram deste momento conosco, e não só hoje, mas têm participado nos demais domingos, os irmãos da igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, cada família, que Deus abençoe também aqueles que têm nos visitado virtualmente, Deus continue sustentando a vida dos irmãos, e se Deus permitir, nessa semana nós teremos mais alguns trabalhos, também algumas atividades online, depois daremos mais informações. Estejam desde já orando por essas atividades. Mas não nos esqueçamos também que hoje às 18 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esteja se preparando para esse momento, convidando pessoas também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque a Tua palavra fala aos nossos corações, porque a Tua palavra nos traz edificação, a Tua palavra nos traz transformação. Senhor, continua sustentando, fortalecendo a Tua igreja, a igreja de Casa Verde, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Sustenta,
fortalece. Abençoa para que a tua igreja possa continuar testemunhando de ti. Continue sendo luz, continue sendo sal. Que possamos fazer a diferença. Mesmo agora em isolamento, por intermédio da tecnologia, que possamos nos utilizarmos da mesma com sabedoria, com discernimento. Nós te louvamos por tudo, Senhor, e colocamos diante de ti este mundo como um todo. Suplicamos por essa situação de pandemia, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe para que as organizações, a ciência, as autoridades científicas, médicas, que possam agir com clareza e com sabedoria, discernimento, ó Deus, que o Senhor conduza com humildade também, para que assim haja soluções, Senhor. Nós agradecemos pelas vacinas que já estão sendo testadas, providenciadas, produzidas, que o Senhor conduza todo esse processo e que o Senhor abençoe também as autoridades políticas que estejam se interessando pelo bem da sociedade, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em tudo. Sabemos que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o médico dos médicos. Tudo está em tuas mãos. Sabemos que não temos como colocar nossa confiança, depositar nossa confiança em homens, em mulheres, mas que ela esteja depositada em ti, Senhor. E que o Senhor esteja sustentando, abençoando. Suplicamos também, temos por essa situação que temos passado, Deus, tanta violência, seja pessoas se ofendendo nas redes sociais por causa de política e outros assuntos mais, inclusive cristãos, pastores, pessoas se ofendendo, que o Senhor tenha misericórdia, que esteja conduzindo essas situações, que as pessoas aprendam a dialogar com respeito, movidos por amor, Senhor, e que o Senhor também esteja tirando dos corações a idolatria, abençoando para que as pessoas tratem, conversem sim, dialoguem sobre os demais diversos assuntos, mas sem fanatismo, sem idolatria, com discernimento, com o amor cristão. Tem misericórdia, Deus, tanta violência temos visto aqui em nosso país, em outras pátrias, preconceito, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que haja amor, que haja respeito e que haja justiça também, Senhor. Queremos colocar tudo diante de Ti. Que o Senhor esteja consolando, confortando corações enlutados, seja por conta da violência, por conta dessa doença, que o Senhor esteja confortando, consolando os corações e que diante da situação que estamos passando, mais pessoas possam ouvir da Tua palavra e serem transformadas por Ti, Senhor. Agradecemos por tudo, colocamos as nossas vidas diante de Ti, nossas famílias, supre cada necessidade. No nome de Jesus oramos. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus, presente em seus lares, e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
perseguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas.